Olá pessoal, meu nome é Mauro de Almeida, eu sou psicólogo há 45 anos, sempre trabalhando na linha comportamental. Recentemente, eu conheci um avanço do comportamentalismo. Chama-se Terapia da Aceitação e Compromisso. ACT, que a sigla em inglês é ACT, ação. Veja, por exemplo, a minha caneta é algo totalmente inflexível. Ela é desse jeito e acabou. Já o cabo da minha cafeteira, ele é flexível. Conforme a distância da tomada, conforme a posição da cafeteira, ele se flexiona para poder atingir as minhas necessidades. Conosco é a mesma coisa. Nós podemos ser totalmente inflexíveis com relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas ações, o nosso senso de observação, totalmente inflexíveis. Ou podemos ser flexíveis. Aceitar o que está nos acontecendo nesse momento, aceitar que os nossos pensamentos mudem, que as nossas emoções possam ser diferentes e principalmente que nós possamos agir de uma maneira diferente. Tudo isso é a ACT, tudo isso é a terapia de aceitação e compromisso. O que eu quero nesse momento é que você se fixe neste princípio. Ser flexível pode nos ajudar muito. Esse é o nosso primeiro papo e eu volto logo. Você se lembra, nós falamos da inflexibilidade e da flexibilidade, não é isso? São 6 pontos que nós vamos discutir. 6 pontos de flexibilidade, 6 pontos formam um hexágono. É o hexágono da flexibilidade. Portanto, o hexaflex. Hexágono da flexibilidade, hexaflex. E o primeiro ponto a discutir é o momento presente. Isto é fundamental para a flexibilidade. O passado já foi e nós não podemos fazer nada. Infelizmente ou felizmente, não podemos alterá-lo. O futuro, como diz o ditado, o futuro a Deus pertence. Não é verdade? Não sabemos o que pode acontecer amanhã. Será que vem outra pandemia? Será que vai chover? Não sabemos. Nós só sabemos do hoje, do aqui, do agora. Então, o primeiro ponto do hexaflex é o aqui e agora, o momento presente. Pensem nisso e fixem o seu pensamento no presente. Fixe as suas emoções no presente e as suas ações no presente. Esse é o primeiro ponto e a gente ainda vai falar mais dele, mas já está aí o princípio. Guardaram? Tchau. Continuando a falar sobre o momento atual, eu vou fazer 3 perguntas para ver como é que você responde. Primeira, uma afirmação, na verdade. Eu consigo pensar, sentir e agir de forma concentrada no que está acontecendo agora. Será que você consegue? Não sei. A segunda, eu acho que o certo é assim e pronto. Não quero ouvir a opinião de ninguém. Como será que é você? E a terceira, eu fico ansioso com situações novas e fico preocupado com o que vai acontecer. Tente responder, mas na verdade, para você mostrar flexibilidade com o momento atual, na primeira pergunta, você tem que conseguir pensar, sentir e agir de forma concentrada no que está acontecendo. Na segunda, eu acho que o certo é assim e pronto, não quero ouvir a opinião de ninguém. Não!
O certo não existe, você tem que realmente ouvir a opinião dos outros e tentar chegar a um consenso. Flexibilidade. E a terceira, eu fico ansioso com situações novas, fico preocupado com o que vai acontecer. Não fique preocupado com situações novas. Elas existem para que a gente cresça, para que a gente melhore. Então, essa ansiedade só vai fazer mal. Pensar no que vai acontecer depois só vai fazer mal. Pense no agora. Pense nesta situação. Refaça essas perguntas para você. Veja se você consegue chegar a mais flexibilidade. Nós falamos sobre a flexibilidade psicológica, que são 6 itens, então é o hexágono da flexibilidade, é o hexaflex. E aí falamos do primeiro item, que é o momento presente. Agora nós vamos falar do segundo item. O segundo item é valores. O que são valores? Valores são coisas intrínsecas, né? Coisas que você vai adquirindo ao longo da vida e cada vez mais vai dando importância para essas coisas. Valores não são objetivos. Você pode usar objetivos para melhorar os seus valores, mas valores são coisas suas, coisas que você preserva. Exemplos de valores: honestidade, a sensibilidade. Valores podem ser, deixa eu pegar minha cola aqui, solidariedade, ética, respeito. Tudo isso são valores. E a gente precisa entender que os valores, eles estão abertos à vulnerabilidade de escolha. É uma coisa que é sua, completamente sua. A noção clara dos seus valores é muito importante que você tenha agora. Lembra do agora, do momento presente? Então você tem que juntar essas duas coisas já. O momento presente e os seus valores. Entendem isso? É muito importante. Aberto, valorizar, atribuir sentido no presente. Flexibilidade, hexaflex, momento presente, valores. Então nós falamos da flexibilidade psicológica, nós falamos das 6 coisas que formam o hexágono. Falamos da primeira coisa, será que alguém lembra? Momento atual. Depois nós falamos da segunda coisa, valores. E agora vamos para o nosso terceiro ponto do hexágono, que se chama ação com compromisso. E o que quer dizer isso? A ação trabalhada em função de se atingir níveis mais altos de valores. Então, quando eu faço uma ação com compromisso, eu faço com determinado objetivo. E esse objetivo vai fortalecer os meus valores. Pense num valor seu e veja como isso é fácil de entender. Um valor, para melhorar o meu valor, o valor nunca acaba, eu preciso atingir objetivos. Para atingir esses objetivos, eu tenho que agir com compromisso. Entendeu? Eu depois volto no assunto, mas fica com ele aí. Será que vocês lembram? Nós falamos sobre a flexibilidade psicológica, não é isso? E para ter a flexibilidade, nós precisamos exercer os 6 pontos do hexágono, do hexaflex. Primeiro ponto foi o momento atual. Não adianta olhar para trás, não adianta prever o futuro, nós não temos bola de cristal, nós precisamos viver hoje, exatamente hoje. A segunda coisa foram os valores. O que são valores? As coisas que realmente importam na vida da gente. Aí nós falamos de ações. Ações para atingir objetivos que melhorem
o status desses nossos valores. O valor não termina nunca, mas as ações e os objetivos sim. Mas nós precisamos melhorar as coisas para atingir um degrau a mais dos nossos valores. Hoje nós vamos falar do quarto ponto, e o quarto ponto chama-se aceitação. E eu vim com a camisa do Corinthians. Por que eu vim com a camisa do Corinthians? Porque ontem o meu time perdeu a Copa do Brasil. Perdeu para o Flamengo nos pênaltis. Eu fiquei arrasado. Foi um jogaço, nós tínhamos tudo para ganhar nos pênaltis e não deu. Primeiro o Flamengo perdeu um pênalti, depois a gente perdeu 2. O que eu vou fazer? Fiquei muito triste. Agora, eu posso mudar essa situação? Não posso. O Corinthians perdeu. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar que o Corinthians perdeu. Essa é a realidade. Não está sob o meu controle mudar o resultado da partida. Quando as coisas não estão sob o nosso controle, nós precisamos aceitá-las do jeito que elas são. Claro que a gente, emocionalmente, deve tentar melhorar o que está acontecendo. Mas o primeiro passo para melhorar é aceitar que isso é uma realidade. Então, o nosso quarto ponto chama-se aceitação. Tudo aquilo que não está sob o nosso controle, nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar como uma verdade naquele momento. Ok? Tá meio complicado aqui. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem que lidar com a flexibilidade, não é? A flexibilidade psicológica de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de memórias, tudo isso. Aí nós falamos do momento atual, viver o presente. Não adianta correr para o passado e não adianta ter bola de cristal para ver o futuro, porque não dá, né? Bola de cristal ainda é uma coisa bastante desconhecida. Aí eu falei de valores. Valores são coisas que você tem como realmente os nortes da sua vida, né? Aquilo que realmente importa. Eita! Aí nós falamos das ações comprometidas com os valores, e isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós precisamos atingir objetivos para cada vez mais aumentar o poder dos nossos valores. Aí eu vim até de corintiano para falar da aceitação, porque meu time tinha perdido para o Flamengo, e eu precisava aceitar. É uma realidade da vida, e contra a realidade a gente não consegue lutar. Nós podemos ir mudando isso ao longo do tempo, mas a gente não pode simplesmente descartar. Nós precisamos aceitar a realidade. E hoje eu vim falar para vocês de uma coisa chamada fusão, mas na verdade é uma confusão. É como isso aqui. Olha o que eu tenho na mão: uma sacola, um guarda-chuva, uma caixa que é frágil, o que tem dentro, e um pote de sei lá o que, açaí. Tudo isso na minha mão. É uma tremenda de uma confusão, não é? E o contrário da confusão é a organização. O guarda-chuva tem que ir para o seu lugar, e o lugar dele é aqui. A sacola, eu posso até guardar as minhas coisas, e eu vou conseguir fazer uma organização das coisas que eu tenho na mão. Se eu quiser, cabe até o guarda-chuva. Seria uma forma de organização. Mas, na verdade, o guarda-chuva tem que ir para o seu lugar. A caixa eu tenho que abrir. Esqueci. E ainda tem a máscara para me atrapalhar. O contrário da confusão é a organização. O contrário da fusão chama-se desfusão. O que é isso? É colocar as emoções, os pensamentos, os sentimentos e as memórias nos seus lugares e dar tempo para cada coisa acontecer sem ficar nesta bagunça toda.
500 pensamentos ao mesmo tempo, milhões de estímulos, eu não sei que emoções eu estou sentindo, porque tudo isso está fusionado, está confuso. Então eu preciso trabalhar a organização dessas coisas. Isso se chama desfusão psicológica. E é o nosso quinto item. Só falta um. Quem sou eu? Eu sou quem eu sou. Simples. Quem quiser goste, quem não quiser não goste. Eu sou assim. Mentira. Será que há 5 anos atrás você era quem você é hoje? Não, não era. Se você fizesse uma fotografia ali, uma fotografia hoje, você ia ver que você mudou numa série de coisas. Por que você mudou? Porque nós estamos em constante movimento. Às vezes para o lado bom, às vezes para o lado ruim, mas nós mudamos. E nós precisamos ter a noção disso. Nós precisamos enxergar como se fosse de fora. Olha como eu era 5 anos atrás, eu tinha essas características, aquelas, não sei o quê, eu fazia isso, fazia aquilo, e hoje eu sou diferente do que eu era há 5 anos. Esse olhar observador do que eu era, do que eu sou, do que aconteceu nesse meio do caminho, das coisas que permaneceram, das coisas que não tem mais. É o que a gente chama de eu observador. Eu observador. Eu não sou eu, conceito rígido, fechado. Não, não sou. Ninguém é, nem você. Nós somos algo que parece que é a mesma coisa, mas não é. Para completar o hexágono, e depois nós vamos falar sobre o hexágono inteiro, nós temos esse negócio chamado eu observador, que é a fuga de um conceito fechado sobre o que a pessoa é. É verdade, eu não sou mais como eu era há um tempo atrás. Muita coisa em mim mudou. Não só meus comportamentos, mas meus pensamentos, minhas emoções, minhas memórias, meu jeito de sentir. Essa flexibilidade de saber que o eu vai mudando e que eu tenho que ter a noção de observação dessas mudanças é algo extremamente importante em todo o processo da flexibilidade psicológica. Fechado? Faça um exercício. Exercite as coisas que fazem parte do Hexaflex. Vai ser interessante. Nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço. Finalmente, nós completamos o hexágono. Em que eu gostaria de dizer a vocês que a terapia de ação e compromisso se baseia no modelo de um hexágono flexível, que se chama Hexaflex. O primeiro ponto é o momento presente. O que foi, foi, e o que virá, eu não faço a menor ideia. Então eu me fixo no hoje. Depois, os valores, nossos valores, aquilo que é importante para nós, neste momento, no próximo momento, nos outros momentos, de hoje para frente, aquilo que nós trouxemos de bagagem em termos do que é importante, valores. Depois, nós passamos para uma ação com compromisso. O que significa isso? Tomar ações que vão nos levar a objetivos. E esses objetivos estão dentro dos nossos valores. Depois disso, vem uma coisa muito importante. A aceitação. Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Nem tudo permanece do jeito que a gente gostaria que permanecesse. Eu preciso aceitar que essa situação existe e que ela pode ser negativa,
mas eu vou sobreviver a isso. De uma forma muito clara, muito clara. Em seguida vem a flexibilidade no que se diz respeito à nossa organização. Todas as coisas podem estar fundidas na nossa cabeça, uma confusão danada. Eu tenho que desfundir, eu tenho que organizar cada coisa no seu lugar, aqui dentro. Isso não é uma tarefa fácil, mas exige de você compromisso, exige de você determinação. E por fim, vem o eu observador. O que é o eu observador? É aquele que me permite ver que ontem eu era de uma maneira e hoje talvez eu seja de outra. Esse ontem, coloque aí, há 5 anos atrás, por exemplo, eu era de uma maneira, hoje eu sou de outra. E esta outra maneira que eu sou hoje é que me define o momento presente. E eu posso projetar alguma coisa? Posso projetar ações com compromisso, eu posso projetar aceitações, mas eu tenho que fazer isto hoje, porque eu vivo o momento presente. Portanto, o eu observador verifica como eu fui e como eu sou, com um olhar muito atento a todos os detalhes, a tudo aquilo que eu de fato sou hoje. Hexaflex, o hexágono da flexibilidade. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.